Eu queria que todas vocês fechassem os olhos. Ninguém de olhos abertos, por favor, para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Todos de olhos fechados. Agora eu quero que só você, que já leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, uma vez que seja, mas que você já leu a Bíblia inteira, só você levante sua mão. Pode abaixar. Eu não sei se deu 10% dessa plateia. A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da palavra. E o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra. Deus se revela através da palavra. Ele não pode dizer uma coisa pela boca do profeta se isso não estiver de acordo com a palavra. Ele não mente contra si mesmo. Mas como você vai saber o que é verdade e o que é mentira se você não conhece Deus? Você experimenta as sensações, você gosta da presença, como a gente acabou de cantar aqui. A gente gosta das sensações que o nosso corpo experimenta num período de adoração e de louvor. A gente gosta quando o nosso coração fica quentinho e se derrama pelos olhos. E é tão maravilhoso isso, mas eu tenho que te avisar, não é isso que vai te curar. Porque tem gente que chora e se derrete no show do Zezé de Camargo. Ok? Tem gente que se acabava no show da Marília Mendonça. Se emocionava mesmo. Mas sai dali e continua vivendo a mesma vida. Como tanta gente hoje está dentro da igreja, frequenta a igreja, dizimista, foi batizado, mas continua sem crescimento nenhum. Ok, gente? A gente é imperfeito. A palavra de Deus diz que nós só seremos perfeitos quando nós o virmos face a face. Então, finalmente, seremos como Ele é. Mas até lá, gente, é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Ou seja, a gente está num constante crescimento. Eu ainda não alcancei ser a Helena que eu quero ser, mas eu já não sou a que eu era. E é assim que é o caminhar com Jesus. À medida que a gente vai andando com Ele, Ele vai sendo formado em nós. O Espírito Santo não veio. A obra do Espírito Santo não é apenas nos consolar, nos ensinar. É isso tudo. Ele ensina, Ele consola, Ele convence. O Espírito Santo foi deixado por Jesus para isso tudo. Mas Ele faz mais. Ele forma Cristo em nós. O Espírito Santo vai tecendo o caráter de Cristo em nós. Por isso nós recebemos o fruto do Espírito. Na religião a gente mesmo dá um jeito. Então a gente tem aparência de justiça e de bondade. A gente fala as palavras certas que a gente tem que falar. A gente usa as roupas adequadas que a gente tem que usar. Mas quando vem a crise, quando alguém atravessa a sua vontade, quando alguém rouba o seu direito, aí quem você é, de verdade, se derrama, bem para fora. Não dá para camuflar. Na hora do trânsito, na hora da injustiça que fizeram contra você, na hora que o patrão te distrata, na hora que o marido é injusto com você, na hora que um filho tira a sua paciência, quem você é de verdade é o que vai sair para fora. E é essa aí que Deus quer curar. Ele não quer que você seja fake. Ele quer que você seja realmente curada e restaurada. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos, capítulo 5. A partir do verso 24. Marcos 5. A partir do verso 24, a palavra de Deus foi assim. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Jesus aqui, gente, só para te deixar ciente, ele estava com Jairo. Jairo encontrou, a filha de Jairo estava à morte,
e ele foi atrás de Jesus, e Jesus estava indo com um Jairo. Então, por isso que fala assim, foi com ele quem? Com Jairo. Jesus foi com Jairo, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos até aí. Aqui é uma história tão interessante, porque a mulher padecia de um fluxo de sangue durante 12 anos, e a menina, a filha de Jairo, que ele estava indo curar, quando você continua lendo o texto, eu encorajo que você depois se debruce sobre esse texto e leia com mais cuidado, porque Deus quer falar coisas muito particulares com você através dele. Ela também tinha 12 anos. Uma menina que tinha exatamente a mesma quantidade de vida do que aquela mulher tinha de doença. 12 anos. Eu não sei vocês, gente, mas eu já sofri eu tinha uma doença no meu útero que chama adenomiose. A minha ginecologista traduziu de um jeito bem bizarro. Seu útero está com saudade de ter filho. Eu já tive 4. Seu útero está com saudade de ter neném, então desenvolveu a adenomiose. E isso provocava sangramentos muito intensos, muito intensos. Absorvente interno e absorvente noturno não retinham, juntos, não retinham, às vezes, o fluxo. E eu fiquei com isso durante 2 anos, mas sabe quando você vai ouvindo das pessoas assim, não, esse é assim mesmo, é porque você ligou as trompas, isso é uma coisa natural. E eu expelia coágulos de sangue. E eu fui pensando, é só uma menstruação mais pesada, então daqui a pouco eu estou boa. É assim mesmo, eu tenho que me acostumar com isso. Só que eu fui ficando fraca. Só que eu não conectei as duas coisas. Eu fui ficando fraca, eu não aguentava. Eu viajava, na época, com a pastora Zenete, com a turma da intercessão, e eu não conseguia. A Zenete falou para mim, Selena, pelo amor de Deus, procura um médico, não é normal. Você está pálida, você não dá conta de acompanhar o meu ritmo, eu sou mais velha do que você, e você está ficando para trás. E aquilo me acendeu uma luz. E eu fui procurar um médico que estava com uma anemia profunda. Porque o tanto que eu perdia durante os ciclos não era reposto em saúde. Então, eu estava ficando anêmica. E daí a minha fraqueza extrema. Isso durou 2 anos. Você imagina uma mulher que passou por uma hemorragia durante 12 anos. Ela estava muito frágil. E ela não estava só frágil, gente, fisicamente. Certamente, essa mulher estava frágil emocionalmente e financeiramente. O texto falou para a gente que ela gastou tudo que ela tinha com médicos, sem ter sucesso. O texto não diz se ela era casada ou se ela era solteira. O fato é que, se ela era casada, quando ela começou a ter essa hemorragia, era um motivo passível de divórcio. Porque uma mulher com uma constante hemorragia não poderia gerar filhos. Isso era motivo para um homem entregar para ela carta de divórcio. Ou, se ela era solteira, que homem que ia querer casar com uma mulher que sofria de uma hemorragia o tempo inteiro? Então, certamente, ela também estava fragilizada emocionalmente. E um adendo. A mulher, quando estava nos dias da sua impureza, e é assim que o Antigo Testamento se refere à menstruação, nos dias da sua impureza, ela precisava de se purificar. Então, tinha dias que ela era impedida de estar no meio de todo mundo. Tinha uma prática ritual toda reservada. Ela era considerada impura durante aquele tempo. Não, você imagina, você está impura durante 12 anos.
Então, ela se sentia miserável espiritualmente, ela se sentia miserável emocionalmente, ela se sentia miserável fisicamente. E ela se sentia miserável financeiramente. Tinha uma doença, era uma doença, mas os aspectos dessa doença eram muitos. Eram vários prismas. Ela estava enferma de várias formas. E qual foi a solução que essa mulher encontrou? Eu vou tocar em Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus estava correndo. A fama de Jesus já estava correndo, de que onde ele chegava, os enfermos eram curados. Então, primeira coisa, ela creu. Ela creu. Porque se ela não tivesse acreditado que ele pudesse curá-la, ela não ia se aproximar dele, concordam? Então, eu quero te fazer a primeira pergunta dessa noite. Você crê que Jesus pode te curar? Amém. Crê mesmo? Amém. Ele tem poder para isso? Ele é o mesmo. Ele não mudou. Mas nós temos que acreditar nisso. Ela creu. E porque ela creu, ela estabeleceu um alvo. E qual que era o alvo dela? Tocar. Ela falou assim, eu não preciso... Ela queria tanto, que ela tinha certeza. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Porque ele está manifestando a glória de Deus no meio de Israel. As pessoas estão sendo curadas. Eu não apenas ouvi, mas eu vi o que Deus fez. O que Deus está fazendo através dele. Ele é o Messias esperado. E eu tenho certeza, ele tem tanto poder que eu não preciso nem te contar para ele a minha história miserável. Se eu só tocar na veste dele, eu serei curada. Então, ela traçou um plano. Eu vou passar e furar a multidão até eu encostar na roupa dele. Imagina comigo, gente. O texto diz para a gente que tinha muita gente em volta de Jesus. Vamos fazer um ensaio aqui? Essas 3 primeiras filas, vem cá para frente, por favor. Pode vir, gente. Vem. Vem cá, João Lúcio, você vai ser Jesus. Já que você está aqui, né? Já que você está aqui, fica aqui no meio, aqui, João Lúcio. Fica aqui nesse primeiro degrau. Agora, os homens aí de trás. Eu preciso de 3 homens aqui. 3 homens. Vem, gente, vem. Está na chuva é para molhar. Vem. Ficou no congresso de mulher, não é só sobre menstruação que vocês vão ouvir falar, não. Isso. Chega aqui. Vocês 3 vão chegar bem perto do João. Pode chegar. Bem perto. Fiquem de frente para o João. Fica de frente para o João. Bem perto, bem perto. Agora, todas vocês vão chegar bem perto deles. Todas vocês. Não dá para passar entre as pernas de vocês, não dá para passar entre vocês, ok? Beleza? Deixa eu ver se está bom isso aqui. Ok, tá bom. Vem cá você. Vem, mulher com fluxo de sangue. Você não pode passar nem por aqui, nem por aqui, ok? E você vai pôr a mão na barra da calça do João. Esse é o seu objetivo. Agora, vocês também querem extrair poder dele. Então, vai. Tenta. Vamos, mulher. Você quer mesmo. Você precisa disso. Depende da sua cura. Tocou? Ué, mas foi fácil demais. Essa multidão tá com fé não, né, gente? Pode sentar, gente. Obrigada. Agora vem cá, mulher com fluxo de sangue. Vem cá, mulher com fluxo de sangue.
Me conta aqui, como é que você conseguiu pegar na barra da calça do João Lúcio? Eu pensei, né, que eu ia conseguir, e me ajoelhei, furei aqui entre as pernas delas e peguei. Elas deixaram você passar? Que facilidade. Pode sentar. O dia que eu fui a mulher do fluxo de sangue, a multidão não deixou eu passar. Eu tive que fazer uma ginástica para conseguir pegar a barra da calça do pastor Gustavo Bessa. O pastor Márcio fez essa encenação na igreja. Foi uma experiência pessoal muito forte para mim. Porque eu era do Diante do Trono e a gente tinha acabado de voltar de um acampamento. E naquele acampamento, eu falei, Senhor, eu quero te tocar. Eu quero te tocar, eu quero te tocar, eu quero te tocar. Mas, Senhor, eu quero te tocar de uma maneira palpável. Eu quero uma experiência sobrenatural. E durante todo o acampamento eu fiquei buscando e pedindo uma experiência sobrenatural. Eu quero tocar a orla da sua veste. Senhor, deixa eu sentir entre os meus dedos. Eu não preciso de ver nada, eu só quero sentir a orla da sua veste entre os meus dedos, como um sinal de que o Senhor está me curando e me restaurando de tantas coisas que eu estava vivendo. E nada aconteceu. Nós passamos por todo o acampamento e nada aconteceu. Eu falei, amém, o Senhor sabe de tudo. Não é tempo de eu ter uma experiência nesse nível, talvez eu nunca tenha. Eu não creio por aquilo que eu vejo, eu creio porque eu creio. Então, fui embora para a igreja, beleza. Quando nós chegamos lá, o Diante do Trono dirigiu o louvor naquela noite de domingo, e o pastor Márcio pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. E ele fez isso que eu fiz aqui, só que ele colocou uma banda inteira da igreja para ser a multidão. E aí, ele falou, Helena, agora você é a mulher com fluxo de sangue, vem cá. Gente, eu não atinei para aquilo que eu tinha pedido 2 dias antes no acampamento. Até aí eu não tinha ligado os pontos, não. E aí eu peguei e fui, né? E aí eu fui passando entre a multidão, assim, estava quase chegando no Gustavo. O pastor Márcio, não, está muito fácil. Vocês são multidão, ela não vai passar, porque vocês também querem tocar o Senhor. Os discípulos não estão deixando nem vocês tocar o Senhor. Agora ela vem lá de trás e vai querer passar? Gente, a multidão trancou. E eu ia por debaixo das pessoas e elas faziam assim, me tiravam para lá, porque elas também queriam pegar o mestre. E eu não conseguia. E foi me dando uma aflição, e foi me dando uma força, um vigor. Quando eu penso que não, gente. Eu passei pela orquestra, passei pelo meio da orquestra, fui passando, subindo nas cadeiras da orquestra, pulei em cima do púlpito e peguei na barra da calça do pastor Gustavo. Quando eu peguei na barra da calça dele, a igreja sumiu, o Gustavo sumiu, todo mundo sumiu. E Jesus falou comigo, eu te trouxe. Foi inesquecível. Foi inesquecível, uma experiência muito pessoal que eu estou dividindo com vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Teve um esforço. O meu esforço me fez ter uma ideia do que ela passou. Sabe por quê? Porque eu estava no auge do meu vigor. Eu tinha 30 e poucos anos na época. Então, para mim, não foi difícil pular nas cadeiras da orquestra. A igreja começou a rir, porque eu estava tão desesperada para chegar lá em cima do púlpito que eu fui passando por um caminho totalmente alternativo para driblar a multidão, para conseguir tocar no alvo, que era a barra da calça do pastor Gustavo. E aí, eu comecei a pensar naquela mulher, porque ela estava fraca fisicamente. Ela não estava no auge do seu vigor. Ela estava sofrendo há 12 anos. E quando a gente está sofrendo há 12 anos, tudo fica mais difícil. Talvez você chegou aqui nessa noite sem vontade nenhuma de orar. Sem vontade. A única hora que você consegue orar e cantar ou ler a Bíblia é quando você vem na igreja. E, às vezes, você precisa de ter força para vir na igreja. Porque, às vezes, você trabalha tanto que, quando chega a hora de vir para a igreja, você quer ir para a cama, você quer dormir, você está exausta. E o seu ânimo vai só desfazendo. Você vai só desfalecendo. E aí você começa a empurrar a vida com a barriga. E você está vendo, é isso mesmo. É isso mesmo, a vida é assim mesmo. Deus tem mais coisas importantes para fazer. E o diabo usa a sua fragilidade para falar que Deus tem outras coisas mais importantes do que cuidar do que você. E o diabo começa a mentir para você.
Isso só vai te enfraquecendo mais e te deixando mais doente. Sabe por quê? Porque quanto mais desanimada, mais longe de Deus você fica. E quanto mais longe de Deus, menor é a sua possibilidade de cura. Às vezes as pessoas são feridas na igreja e elas se afastam da igreja e de Deus. E falam assim, você é crente em casa, essa igreja só tem hipócrita. Não, gente, a igreja só tem gente. E gente é gente. Vai me dizer que você também não é hipócrita de vez em quando? Eu não sou hipócrita, não. Ah, fala sério. Tem hora que você não quer fazer um negócio e faz para não ficar mal na fita. Isso é hipocrisia. Porque se você resolver ser sincero o tempo todo, você vai ficar sozinha. Entendeu? Então, às vezes, a gente cobra a perfeição dos outros que a gente não tem. A gente espera que os outros façam o que a gente não faz. Sabe aquela pessoa, nossa, fiz aniversário daquela igreja há 20 anos. Fiz aniversário. Ninguém me deu parabéns. Eu sei, quantos aniversários você já esqueceu, bem? A gente tem uma mania de cobrar do outro o que a gente não faz. Critica o outro, mas a gente não levanta o bumbum da cadeira para fazer o que tem que fazer. Tem sempre um crítico. Nossa, por que essa decoração está assim? Em vez de dar palpite, vem ajudar. Nossa, eu sentei lá atrás. Entrou uma mulher toda detonada. Ninguém abraçou ela, ninguém pegou o endereço dela. Que igreja meia boca. A igreja eu sei, bem. Você viu, não fez nada, a culpa é sua. Para de transferir responsabilidade. Você viu, você percebeu que a pessoa estava detonada. Você viu que ninguém abraçou e pegou o endereço dela. Você não fez nada. A culpa é sua, não é da igreja, não. Porque você é a igreja. E a gente tem que parar de ver a igreja como supermercado. A igreja não é um Walmart. Ai, deixa eu ver se tem o produto que eu quero. Esse tomate não tá bom. Vou caçar em outro lugar. Vou no Costco. Igreja não é supermercado, não, gente. Você não vem provar na igreja o que ela tem para te oferecer, não. Aqui você vem somar. Você vem para oferecer. Porque Jesus te deu a sua vida. Deu a própria vida para que você tenha vida. Como imitadores de Cristo, é isso que a gente faz. Sabe por que a gente está doente, gente? Porque a gente não faz nada. Aquela mulher rompeu com o ciclo da inércia. Ela falou assim, não, eu creio. Ele pode me curar? Posso, pode. Tem alguém para me ajudar? Não. Mas eu vou. Eu vou. E ela foi determinada. Ela sabia o que ela queria. E tinha uma multidão apertando Jesus. É isso que o texto diz para a gente. Os discípulos falaram, como assim? Alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, mestre. Está todo mundo pondo a mão na sua roupa, todo mundo pondo a mão no seu corpo, querendo pegar um pedaço do seu cabelo, querendo chamar a atenção. Jesus, vem aqui na minha casa. Jesus, olha minha filha, olha aqui com a necessidade. Mas ela tocou com a intenção de ser curada. Ela rompeu com a barreira que ela tinha, com a debilidade que ela tinha, com a falência que ela tinha. Gente, quantas vezes nós colocamos desculpas nas nossas condições? Eu sou assim porque fui abusada sexualmente. Eu fui assim porque meu pai me abandonou. Eu fui assim porque minha mãe era alcoólatra. Para! Lamento muito pela sua história, mas Jesus pagou um preço para te dar uma nova vida, vida abundante. Vida abundante. Para de dar desculpas para nutrir a sua pereba. E é isso que a gente faz, sabe por quê? Para chamar a atenção dos outros. Tem gente que não quer ser curado, quer continuar doente para ter a atenção de todo mundo. Mas chega uma hora, gente, que enche a paciência. Ninguém consegue ficar acompanhando, lidando, cuidando de uma pessoa que não quer ser curada. Tem uma hora que a gente cansa. E aí a culpa é da igreja. Ela muda de igreja. Até apodrecer lá também. Aí muda de novo de igreja. Aí apodrece lá também. E no fim de tudo, chuta o balde e fala assim, eu não acredito em Deus. A gente, às vezes, sustenta o ciclo da miséria para ter a atenção das pessoas. Minha linda, deixa Deus te libertar dessa mentira do diabo.
Deixa o Senhor te libertar dessa mentira do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo e ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a vida abundante, gente, não é uma vida que conquista só para si, não. A vida abundante é a vida que nutre outros. Um grupo de terapeutas, e psiquiatras e psicólogos fizeram um estudo experimental com um grupo de pessoas que parou de responder à medicação para a depressão. Um grupo deprimido, doente há algum tempo, fazendo terapia e tendo medicação, chegou um ponto que eles pararam de responder à medicação. E nem a medicação dava mais alívio para a depressão. Então, começaram os pensamentos suicidas, de autoextermínio e tudo. A depressão é uma doença terrível. E eles chegaram a uma conclusão. Vamos fazer um experimento. E eles reuniram aquelas pessoas que eram pacientes de um, de outro, e começaram a fazer com eles, ter algumas práticas com esse grupo de pessoas. O que eles faziam? Levavam esse grupo de pessoas para servir sopão para os moradores em situação de rua, para fazer uma programação com eles no asilo, para cantar para os velhinhos, né, para pintar escolas de periferia. Então, eles começaram a arrumar várias atividades onde os enfermos por depressão iriam servir a algum grupo de pessoas vulneráveis, ou idosos, ou crianças de periferia, ou moradores em situação de rua. Enfim, eles começaram a se envolver. O resultado da pesquisa, em pouco tempo, todos ficaram livres da depressão. Sabe por quê, gente? Porque a gente nasceu, a gente foi formado para fazer o outro, para servir ao outro. À medida que você... Jesus não estava falando, sendo poeta, quando ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Ele não estava querendo falar uma frase bonita, não, ele estava dando um fundamento. Ele estava dando um fundamento. Mas não sirva para ser impressionante. Não sirva para ficar famoso. Não sirva para postar no Instagram para o mundo ver como é que você é misericordiosa. Sirva por servir. Sirva porque você quer fazer a vida de alguém diferente. Sirva porque você quer ser parte da solução e não parte do problema. Sirva porque você tem o poder nas suas mãos de aliviar a dor de outros. Sirva porque você quer plantar aquilo que você deseja colher. Não sirva esperando reconhecimento humano. Sirva por amor. E o amor é abnegado, não é egoísta. Então, sirva por amor. Se vier o reconhecimento, bacana. Se não vier, não tem problema. Você não fez para ser reconhecido. Mudou. A realidade daquelas pessoas mudou. E hoje nós estamos adoentados por quê? Porque nós vivemos debaixo de motivações egoístas. Você merece ser feliz. Não é uma frase bonita, gente? É, claro que é. Mas o outro não merece, não? Em nome dessa frase, eu mereço ser feliz, esse casamento não deu, estou partindo para outra, porque eu mereço ser feliz. E deixa atrás de você uma dezena de pessoas tombadas, famílias destruídas, filhos arrebentados, sogro e sogra chorosos. Você não pensa em ninguém nem nada, só pensa em ser feliz. Não há felicidade plena quando custa a vida do outro. Isso não é felicidade. Esse não é o padrão bíblico de felicidade. Então, se a gente realmente quer ser curada, a gente tem que observar essa mulher. Primeiro, ela creu. Segundo, ela rompeu com a sua limitação. Ela parou de olhar para a sua miséria e partiu em direção. Ela teve uma atitude. Não adianta você ficar, vida, céus, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, me dá um caco de telha. Não adianta. Não adianta você chegar para outro. Você sabe o que aconteceu comigo? Não, vou te contar. Fulana falou isso, assim de mim.
Terrível. Você sabe o que aconteceu comigo, Wilza? Não, fulana falou assim de mim. Quando você pensa, você é o tomate podre que está apodrecendo a caixa inteira. Você está ferido e contamina todo mundo com a sua ferida. Deixa eu te falar, vai tocar quem pode resolver o seu problema. Ela não se deteve nos discípulos, ela não se deteve na fofoca. Eu fico imaginando que talvez ali na multidão, gente, porque eu gosto de imaginar, ela era famosa, 12 anos sofrendo com isso. As cidades eram pequenas. A notícia corria. Então, você imagina, aquela mulher que não casava, que só emagrecia, pálida, verde. A notícia corre. Ela tem, né, aquela doença, coitada. Não pode congregar, não pode adorar, porque está imunda, né? Então, coitada. E ela tinha dinheiro, não tem mais, né? Gastou tudo com o médico. Coitada. Aí você imagina que essa mulher chegou e a multidão falou assim, olha quem chegou, querida! Imagina. Eu imagino o contrário. Imagina, assim, o que você está fazendo aqui? Você sabe que você não podia estar aqui, que você não pode tocar nas pessoas? Você está imunda? Cerimonialmente imunda? Imagina os fariseus falando. Você não está imunda? O que você está fazendo aqui, querida? Vai para sua casa. Eu fico imaginando o que ela pode ter ouvido no caminho para desmotivar ela. E quando ela viu aquela multidão, todo mundo querendo pegar em Jesus, ela não se deteve. O texto não diz que ela foi, oh, Jesus, oh, Jesus. Quando ele viu, quem me tocou? Quem me tocou? Que atitude que você está tendo? Será que você quer realmente a sua cura? Tem orado? Rompa com a limitação. Está lendo a Bíblia? Rompa com a acomodação e a preguiça. Porque você tem tempo para a internet, por que você não tem tempo para ler a Bíblia? Você tem tempo para ler todos os babados do Fuxico Gospel? Mas não lê a Bíblia? Você lê sobre a vida dos gospel famosos, mas não lê a Bíblia? É porque você não quer ser curada. Porque quanto mais tranqueira você coloca para dentro, é Daniela, né? A Daniela falou sobre alimentação aqui com a gente, espiritualmente não é diferente. Você é aquilo que você come espiritualmente. Se você se alimentar de fofoca, de maledicência... Sabe o que me deixa mais triste com esse negócio de Fuxico Gospel e outros sites horrorosos? Não é teu site, não. Qualquer endemoniado pode ter essa ideia infeliz. Qualquer pessoa ferida com a igreja pode ter essa ideia infeliz. Mas ela só permanece porque tem um tanto de crente que dá ibope. Quem consome esse tipo de notícia se diz crente. Se diz crente, mas não é. Não é, porque quem é crente está ocupado em fazer o bem, está ocupado em se envolver com o outro, está ocupado em servir na igreja, está ocupado demais para a fofoca. Não faça a manutenção da sua doença. Faça a manutenção da sua cura. O médico falou isso comigo, Daniela. Eu fui no médico, colesterol altíssimo, triglicérides altíssimo. Eu estava pós-Covid, então eu estava cheia de disfunções, uma série de sequelas no meu corpo. E ele falou assim, Helena, mudança de hábito. Você precisa de fazer exercício, você precisa de mudar a alimentação, você precisa de mudar. Nem que vá gradativamente. Às vezes a gente não dá conta de fazer mudanças radicais, mas vai um pouco de cada vez, vai um passo de cada vez. Então, elimina alguma coisa que te faz mal, você sabe que inflama o seu organismo. Depois que você estiver totalmente livre, aí você passa para o outro alimento, e assim você vai conquistando a sua cura. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. Foi isso que ele falou para mim. Gente, espiritualmente não é diferente. Se você quer ser curada, você precisa de ir no remédio. É muito fácil a gente cantar aqui. Tua presença é o meu remédio. Mas você não busca a presença. Você acha que essa meia hora que você fica aqui cantando, chorando, que presença é essa? Ai, Deus, que culto maravilhoso. Chega ali, alguém te fecha no trânsito. Está curada? Não. Foi só band-aid. A cura que Deus tem que fazer com a gente, ela é estrutural, ela é profunda, ela não é repentina, ela leva tempo, é um processo e ela precisa de perseverança. Quem tem que curar um câncer, não cura um câncer com band-aid.
Você vai se submeter. Se Deus não te curar sobrenaturalmente, se Ele quer usar a medicina para isso, você vai ter que se submeter a ciclos e ciclos de quimioterapia. Você vai ter que mudar a sua alimentação, se você não quer depender só do remédio. Você vai ter que mudar os seus hábitos. Você vai ter que mudar, estruturar a sua emoção. Você vai ter que selecionar o que você assiste, o que você consome, que tipo de entretenimento você tem, porque você quer ser curada. Mas a gente está morrendo espiritualmente e não está fazendo absolutamente nada. Quer que a pastora ponha a mão na cabeça e eu fico livre? Deixa eu te falar, Deus é um Deus de processo, gente. Deus tem todo poder. Mas quando você olha para a natureza é processual. Você planta uma árvore, depois ela germina, depois você tem que cuidar, adubar, de vez em quando podar, às vezes você tem que mudar de recipiente, colocar ela num ambiente propício para ela. Tem planta que precisa mais de água, tem planta que, se for ter dado água demais, você mata ela. Então, cada um de nós é único, é singular, e cada um tem o seu processo. Não adianta eu passar uma receitinha aqui. Mas uma coisa eu sei, planta não cresce sem terra, sem adubo, sem água. Como crente não cresce, sem oração, sem palavra e sem jejum. Não cresce, gente. Não cresce. Jejum, Helena? É. Quando criticavam Jesus porque os discípulos comiam muito, e ele estava sempre rachado numa mesa com os discípulos, seus discípulos não jejuam como os discípulos de João jejuavam? Jesus, não, eles não jejuam, não. É porque o noivo ainda está aqui. Mas virão dias que eles jejuarão. Porque eu vou sair de cena por um tempo. Até que eu volte. Eles jejuarão. E para que a gente jejua? Para perceber a voz de Deus. A gente não jejua para fazer barganha com Deus. Eu vou jejuar para Deus me ajudar a comprar um carro. Isso é promessa, gente, lá da Igreja Católica Romana. Ok? Isso é um outro tipo de prática. Promessa é uma troca. Senhor, eu vou fazer um sacrifício para o Senhor me favorecer. Jejum não é isso. O jejum é você abster a sua carne do que te apetece, para o seu espírito ficar forte. Porque você quer uma lição fácil? Quem aqui já tentou fazer jejum e não aguentou fazer um dia inteiro porque começou a passar mal? Eu também, gente. Quando eu comecei, foi assim. Não é vergonhoso, não. Dá uma dor de cabeça, uma tontura, não é? E você fica irritado. Quem fica irritado aqui quando começa? Pois é. Não é que você ficou irritado. É porque você tirou aquilo que tampona os seus desvios de caráter, a sua irritabilidade. Se você mantém a sua carne abastecida, ela não grita. Então, se você está satisfeitinho, comendinho, banho tomado, caminha quentinha, sua carne fica feliz e seu espírito raquítico. Agora, quando você tira as coisas que apetecem a sua carne começa a definhar. E seu espírito precisa se fortalecer. E ele se sobrepõe à sua carne. E aí vem a luta que você desesperava sem jejum, e agora você não desespera mais. É a mesma luta, só que você encara de outra perspectiva. Quando sua carne está cheia, quando seu espírito está forte. Mudança de perspectiva. Eu estou passando por isso, porque eu tenho que passar por isso, Deus tem um propósito nisso. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não cuida mais de mim? Por que o Senhor não me ama tanto assim? É a diferença, quando a carne está forte, quando o espírito está forte. E o jejum serve para fortalecer o espírito. Fazer exercício dói. Eu estou fazendo exercício, detesto. Detesto fazer agachamento a fundo. Pelo amor de Deus. Já sabe o que é agachamento a fundo, gente? Não, é assim, ó. Vou mostrar para vocês. Você vai numa pilastra, segura nela e vai fazendo.
3 séries de 20. Quando você termina, suas pernas estão assim. É ruim? É ruim. Mas eu vou aguentar subir o Sinai. É ruim, mas eu vou aguentar correr de um ladrão. É ruim, mas eu vou aguentar ficar em pé durante 2 horas de pregação. É um ruim bom. É um ruim que produz vida. Jesus jejuou, por que você acha que você não precisa jejuar bem? Jesus se retirava para orar, e você só ora no domingo, ou na hora da comida. Você reza, né? Só por hábito. Tem vezes que você ora na hora da comida e pensa assim, eu orei. Não é oração, já é reza, já está no automático. Se nós quisermos ser curadas, tem os protocolos. Vai ter que fazer exercício espiritual. Vai ter que escolher o alimento que põe no prato. Vai ter que romper com determinados tipos de lazer. Porque a gente, normalmente, a gente pega o lazer para substituir alguma coisa que nos falta. Então, se eu estou entediada, ao invés de eu ir para a disciplina da solitude, ficar sozinha para ouvir Deus, não, eu vou querer ir no cinema, eu vou querer chamar alguém para minha casa, porque está um tédio. Aí você, ao invés de você resolver um problema com uma atitude, uma disciplina espiritual, você coloca o entretenimento no lugar. E aí é o entretenimento que é o seu Deus. É aí que a idolatria derruba a gente. Porque ídolo é tudo que ocupa a primazia de Deus na sua vida. Tudo que tira a primazia de Deus da sua vida é ídolo, é idolatria. A gente fala, mas a idolatria católica romana... Gente, a idolatria não é um problema do catolicismo. A idolatria não é um problema da Umbanda, do Candomblé. A idolatria não é um problema do islamismo. A idolatria é um problema humano. A gente sempre elege um Deus falso para ocupar o lugar do Deus verdadeiro. E, no nosso caso, evangélicos... Nós colocamos deuses muito menos dignos. Porque, por exemplo, quando alguém coloca um Deus, um pseudo-Deus, um homem que teve uma vida santa, uma mulher que teve uma vida santa, eles estão no engano de que aquela pessoa é mediadora, enquanto a Bíblia diz que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que conduz a Deus. Agora, quantos crentes colocam o carro no lugar de Deus, o trabalho no lugar de Deus, o dólar no lugar de Deus? A bolsa da Michael Kors no lugar de Deus. A bolsa da Louis Vuitton no lugar de Deus. A casa grande no lugar de Deus. O entretenimento no lugar de Deus. Você quer diversão, 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 diversão. A diversão não vai resolver o seu problema. É band-aid para curar câncer. Nós só seremos curadas quando realmente assumirmos a posição que essa mulher assumiu. Ela creu, ela rompeu com o seu status de acomodação ou com os rótulos que colocaram nela. Ela foi diretamente até a fonte, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela extraiu poder. A vida dele passou para ela. A virtude dele passou para ela e ela foi imediatamente curada. O quanto de vida de Deus que você tem? Com ela aconteceu algo sobrenatural aos olhos do século XXI. Foi um abrir e fechar de olhos. Imediatamente, o texto diz que ela ficou curada. Imediatamente. Mas isso é apenas um aspecto. O que curou foi a vida de Jesus que passou para ela. A virtude de Jesus que passou para ela. E nós podemos também ter acesso a essa virtude e a essa vida. E, no nosso caso, será processual. Pode ser instantâneo? Pode ser. Mas, como eu estava dizendo, Deus é um Deus de processos. Olha para a natureza. É processual, tem as estações do ano, processos, ciclos. Deus não faz na gente algo muito diferente do que Ele faz na natureza. Tanto é que Jesus, várias vezes, ilustra as coisas que Ele quer ensinar com a natureza.
Olha as aves. Olha as flores do campo. Ah, se a sua fé foi como um grão de mostarda. Ele ilustra com a natureza o tempo inteiro. Ele fala, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, eu serei nele uma fonte. Todo tempo ele faz um paralelo da vida humana com aquilo que está acontecendo na natureza. Fala de processos, fala de semeadura e colheita, fala de tempos e estações. Há tempo de ficar perto, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar. A palavra de Deus está repleta de processos. Mas a gente quer o imediato. A gente quer o imediato na vida porque é para isso que nós estamos sendo treinadas nesse mundo. Para querer tudo rápido, para não ter paciência, para não tolerar o outro, para não querer andar a milha, a segunda milha, dar a túnica e a capa. É mais fácil dar um follow. Mas Deus não mudou, a palavra dele não mudou. E ele é a fonte da cura. Não é a mídia social que é a sua fonte de cura. Se você não escolher os alimentos que você põe no prato, você vai ficar doente. Se você não escolher as coisas que entram pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e as palavras que saem da sua boca, você vai morrer. E à medida que nós nos expomos ao remédio, tomando doses do remédio, porque o médico pode falar com você, você vai ter que tomar esse remédio. O remédio é ruim que só, mas você vai tomar tudo. É ou não é? Você não é doido? A não ser que você seja suicida, você quer tomar e ficar boa, não é? Por isso que a depressão, ela é uma doença mesmo, clínica, mas ela também é uma porta espiritual. Porque é uma única doença, é a única doença que as pessoas não querem se recuperar dela. Elas não têm força nem para querer viver. Elas não querem viver mais, elas querem morrer para aliviar a dor. Então, por isso que você enfrenta a depressão com medicina convencional e também com muita oração. E com remédio espiritual, para a pessoa dar conta. Ela vira opressão. Ela começa como uma doença. E o diabo não vai desperdiçar, ele é sujo. Ele golpeia onde nós estamos quebrados. Onde nós estamos quebrados, ele golpeia a gente. Já notou quando você está inseguro com o seu nariz, que todo mundo vem falar do seu nariz? É o diabo. É o diabo usando a boca das pessoas. É incrível. É no seu lugar de vulnerabilidade que, às vezes, você é sucessivamente ferida. Uma vez eu ouvi um pastor, um amigo meu, falando assim, se você é sempre golpeado no mesmo lugar, ou Deus achou a sua resistência, ou o diabo achou a sua fraqueza. Ou é Deus que está te quebrando para te tornar melhor, ou é o diabo que está te golpeando para te destruir. Minha linda, ela creu, ela rompeu e ela testemunhou. Aleluia. Jesus olha e fala, quem me tocou? E os discípulos, todo mundo. Ele, não, alguém me tocou diferente. Saiu virtude de mim. E eu fico imaginando ele procurando a pessoa, porque eu tenho certeza que na hora que os olhos dele encontrassem, ele ia reconhecer. Ele ia saber. Eu tenho a impressão que foi isso que aconteceu, sabe? Não teve para onde ela fugir. Jesus catou ela com o olho. Quem foi que de mim tirou o poder? E ela tive que... Aí ela chegou perto. O texto fala, temendo e tremendo. E ela testemunhou do que tinha acontecido com ela diante de todas aquelas pessoas. Curada para curar. Quando ela compartilhou, outras pessoas foram encorajadas na sua fé. Sabe qual que é a delícia de pertencer a Deus? Que nem as nossas misérias ficarão infrutíferas. Deus é o único que pega a nossa maldição e transforma em bênção. Pega a nossa derrota e transforma em triunfo. Você está me ouvindo aqui hoje? Eu abençoo a sua vida de alguma forma? Eu já abençoei em alguma outra palavra? Eu comecei testemunhando que eu fui molestada sexualmente durante 8 anos da minha infância. E o Senhor me libertou dessa dor. Foi assim que eu comecei a pregar. Do meu testemunho.
Foi assim que aconteceu com a mulher à beira do poço em Samaria. Ferida, no 5º marido, se sentindo suja, e Jesus se revela para ela como Messias e fala: eu sou, eu que falo contigo. E aquela mulher virou a primeira evangelista em Samaria, testemunhando do que Jesus fizera na vida dela. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, que o Espírito Santo venha sobre você, e que Ele te fortaleça para crer, para romper com as suas desculpas, com a sua falsa piedade, com a sua hipocrisia de pensar de falar para as pessoas que você quer ser curada, mas que você não faz nada para ser curada. Você entrou num lugar de... Tem um nome na psicologia, acho que é codependência. Tem algum psicólogo aqui que pode me ajudar? Acho que é isso que chama, codependência. Quando a pessoa está tão acostumada com aquele ciclo abusivo que ela não sabe viver sem aquilo. Ela está tão acostumada com a dor dela que ela não sabe mais viver sem aquilo. Isso é um outro tipo de doença, gente. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida plena, vida abundante. Que a gente viva livre das amarras que Satanás nos impõe, que o nosso passado nos impõe. O Senhor entrou com liberdade. Maria Madalena foi livre de 7 demônios. Você imagina o que essa mulher viveu na vida? E uma vez que ela foi livre, ela se julgou, se lançou aos pés do Senhor. Andava com Jesus, aprendia de Jesus, testemunhou a ressurreição de Jesus. É isso que Ele faz conosco. Então, para de alisar a sua dor, sabe? Para de dar desculpas. Enfrenta. Fala: não quero mais ser assim, Deus. O abuso que eu sofri vai virar esperança para outras. O abandono que eu sofri vai fazer eu não abandonar o meu posto. O alcoolismo que afligiu minha mãe, nenhum outro vício vai me afligir, porque eu sei o que o vício faz na vida de uma pessoa e na vida dos seus descendentes. Ou seja, Deus ressignifica a nossa história, dá um outro rumo para nós, mas você precisa de crer e de romper com esse ciclo. E, finalmente, ser boca de Deus, testemunhar, compartilhar, encorajar aqueles que estão fracos, levantar aqueles que estão abatidos e cumprir a nossa função como igreja, porque a igreja está sobre a face da terra para ser corpo de Cristo, tocando quem Cristo quer tocar, indo a lugares onde Jesus iria, abraçando aqueles que Jesus abraçaria, alimentando aqueles que estão famintos. O corpo tem uma função. E, às vezes, a gente vive como uma mula sem cabeça. Um fantasma, um espectro, uma lenda. Mas Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja que Ele vem buscar é a igreja que age como Ele agiria. Feche os seus olhos. Você tem alguma coisa para ser curada na sua vida? Às vezes tem coisas que você pensa que já foram curadas, mas você só varreu para debaixo do tapete. Ignorar uma dor não significa ficar livre dela. Fazer confissão positiva, sabe? Eu não sou mais assim, eu sou vitoriosa, eu sou maravilhosa. Isso também vai adiantar por um tempo, é band-aid. Tem lugares que o Senhor vai ter que entrar e arrancar. Tem lugares que Deus vai nos humilhar para que a gente seja curada. Estruturas de orgulho, elas têm que ser desmanteladas para que a cura entre. Para que Deus pare de te resistir. O meu processo de cura foi a humilhação. Eu estava tão ferida que eu construí fortalezas ao meu redor para ninguém mais me ferir. Então, eu me tornei uma pessoa arrogante, orgulhosa, toda despedaçada. Com uma visão torta, baixa estima. Mas, para os outros, eu era arrogante. Era a arma que eu arrumei para ninguém mais me ferir. Continuei mais ferida. Só consegui acumular mais feridas e ser mais rejeitada.
Aí Jesus teve que docemente me capacitar e me humilhar, como ele se humilhou na morte de cruz. Tem coisas que Deus vai permitir, humilhações que Deus vai permitir, para quebrar as nossas estruturas de orgulho. A mulher Ciro-fenícia vinha atrás de Jesus pedindo que a filha dela fosse curada. Uma mulher de ascendência grega, os gregos se achavam os caras. Os gregos não esperavam o Messias. O simples fato dessa mulher procurar em Jesus uma esperança para a filha dela já era um ato de humilhação. Mas Jesus tinha que provar essa humilhação um pouco mais. Por isso que ele vira para ela e fala assim, eu não vim senão para daqueles da casa de Israel. E ela fala para ele, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se auto-humilhou. Os cachorrinhos comem das migalhas. Ela estava dizendo, se o Senhor me der uma migalha, para mim é suficiente. E Jesus falou com ela, por essa palavra, vai que sua filha foi curada. A estrutura de orgulho foi derrubada. Às vezes Deus está querendo te curar, mas quando começa o caminho da humilhação, você... Ninguém vai me tratar assim, ninguém vai fazer isso comigo. Pergunta para Deus se é Ele que está fazendo, se é Ele que está permitindo e para quê. Precisa de liberar perdão para alguém? Libera. Porque falta de perdão interrompe o processo de cura. Precisa de pedir perdão para alguém? Peça. Porque quem não pede perdão sabendo que está errado é orgulhoso, e Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede sua graça. Gente, não tenha medo de se humilhar, porque o Cordeiro de Deus, o Rei de toda a terra, se humilhou. Como é que a gente fala que é cristão se a gente tem problema com auto-humilhação? Se for para glorificar o nome do Senhor, se humilhe. Se for para ser curado e ficar livre das mazelas, se humilhe. Foi porque ele se humilhou que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Filipenses fala isso. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Por isso o quê? Vai lá ler o texto. Porque ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus não estava com um paninho no sexo quando estava na cruz, não, gente. Jesus estava nu. Açoitado, esbofeteado, cuspido. A gente fala que é seguidor de Cristo, mas ninguém pode pisar no nosso calo. Alguns tipos de sofrimento, aquele sofrimento que é imposto e permitido pelo Senhor, via de regra, Ele nos purifica. E nos deixa fortes e livres. Se você não se humilhar diante de Deus, o diabo vai te humilhar de qualquer maneira. Então, se a gente vai viver alguma humilhação, que seja de joelhos diante do Todo-Poderoso. Para termos o nosso coração curado, para termos o nosso casamento restaurado. Sabe por que tem tanto divórcio? Porque tem dois orgulhosos. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. O divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Helena, mas até quando me humilhar? Até onde Deus permitir. Quando Nabal não quis se converter dos seus maus caminhos, da sua tolice, Deus matou Nabal para livrar Abigail. Deus interfere a favor dos seus. Ela se humilhou diante de Davi. Quando Abigail viu que Davi vinha para matar a sua casa por causa da tolice do seu marido, ela foi até ele, a culpa não era dela, e ela chegou e se humilhou diante de Davi, se ajoelhou diante de Davi e falou assim, meu Senhor, minha seja a culpa. Eu não vi os rapazes que o Senhor enviou ao meu marido. Deus olhou para o coração de Abigail, para a atitude de Abigail, mudou a sorte de Abigail. Gente, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Mas nós ficamos mais orgulhosos, mais resistentes.
A gente quer ter a bolsa melhor do que a da outra, a gente não gosta de repetir roupa em casamento. Por quê? Vocês já pararam para pensar no que está por trás da atitude de não querer repetir roupa numa festa? Vão pensar o quê de mim? Vão pensar que é uma roupa boa, que foi bonita, custou caro e merece ser muito usado. Não, Helena, não, vão pensar que eu sou pobre. Mas você é. Os ricos estão mais inteligentes, porque a princesa lá, a mulher do William, a Kate, repete roupa, via de regra. Ela é princesa. Você não repete roupa. De casamento, de festa. Olha a estrutura de orgulho aí, gente. Você não quer se sentir diminuída por usar uma roupa repetida. Vocês entenderam? É um exemplo chulo, mas que mostra para a gente como é que a gente é cheio de orgulho. Uma vez uma menina chegou perto de mim e falou assim, já vi essa roupa há muito, vai ver muito mais, que eu sou uma mulher inteligente. Meu dinheiro não é capim, não, meu dinheiro vem da igreja do Senhor. Eu tenho que gastar ele com sabedoria. E quem gosta de mim vai gostar de mim de chinelo de dedo, gente. Se você precisa de impressionar alguém para ela gostar de você, desista. Ela não gosta de você, ela gosta do que você parece ser. Mas o diabo vai, assim que ele vai catando a gente, cercando a gente, impedindo a gente de ter cura. A gente quer se sentir por cima, a gente quer ter a última palavra na discussão, a gente não quer pedir perdão. Ela me paga, ela te fez um desaforo, você vai arquitetando, como é que você vai se vingar? Ela me paga. Tão distantes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente está ficando mais parecida com o capeta. Tem umas pessoas que eu conheço, gente, que eu tenho certeza que o diabo para aprender. Opa! Que truque que é esse aí? A nossa natureza é tendenciosa para a maldade. E se a gente não deixar Jesus ocupar todos os espaços, o inferno sempre vai propor uma embaixada. A embaixada é o pedaço do Brasil. A embaixada aqui nos Estados Unidos é o pedacinho, a casa, o quarteirão, o prédio do Brasil. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um pedaço do território brasileiro no território americano. É assim que é a embaixada? Pois é, o diabo procura embaixadas na nossa vida. Então, passa a régua, deixa Jesus ocupar tudo. Deixa Jesus ocupar tudo e acabe com as embaixadas do inferno na sua vida. Deixa ele curar o que ele precisa curar. Tenha fé. Rompa com o ciclo. E compartilhe. Porque é compartilhando o que temos, o que ganhamos, o que recebemos, a cura que recebemos, é que nós vamos manutenção, né? Vamos tendo a manutenção da nossa cura. É no compartilhar. O dinheiro que você tem é para compartilhar. Os sapatos, as roupas, é para compartilhar. O carro que você tem é para compartilhar. A casa que você mora é para compartilhar. Sirva. Isso é manutenção da nossa cura. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é grande, majestoso, cheio de glória. E nós compreendemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Aceitamos o seu convite, que nos convida, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aceitamos o seu convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não nos deixe esquecer dessas passagens bíblicas, não nos deixe esquecer dessas palavras de Jesus, Espírito Santo.
Que a gente aprenda o caminho da autonegação. Que a gente aprenda o caminho da humilhação e da mansidão, para que a gente finalmente encontre descanso para a nossa alma. Não queremos reter perdão, não queremos alimentar a amargura, não queremos ficar em brigas tolas e torpes, não queremos, Senhor, cooperar com a contenda, não queremos nos meter em disputas, nós queremos caminhar como Jesus caminhou. Ensina-nos, Senhor, a ser como o Senhor é. Que o Teu Espírito Santo forme o Teu caráter em nós, Jesus. Nos dê um coração como o Teu, disposto a obedecer, a cumprir o Teu querer. Ajuda-nos na nossa debilidade. Joga luz nas nossas trevas. E que, como aquela mulher que padecia há 12 anos de uma enfermidade, fraturada, doente, debilitada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que o Senhor nos toque nessa noite. Mude o nosso destino, para que assim como aquela mulher, a gente também possa testemunhar do Teu poder, da Tua graça. Aperfeiçoa na nossa fraqueza o Teu poder, ó Deus, e faz em nós o que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.